E a partir de agora temos um bate-papo de muita responsabilidade, aproveitando esse momento que é o Setembro Amarelo. E para isso estamos recebendo Leandro Dornelles, médium espírita e escritor de um livro muito importante também, que é o Livro Amarelo, que já esteve aqui no lançamento do livro. Conversamos um pouquinho sobre o assunto, né, Leandro? Sim, Olga, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, voltar a falar desse assunto que é primordial, principalmente por ser Setembro Amarelo. Com certeza. E o nosso neurocientista comportamental, Carlos Campelo, que semanalmente estamos aqui, né, militando, trazendo informação para que as pessoas evoluam sempre. E com isso também nós ajudamos semanalmente, né, Campelo, a fazer assim as pessoas a criarem essa responsabilidade consigo mesmo. Exato, muito obrigado. Uma satisfação estar aqui ao lado do Leandro, Obrigado. Dividindo esse momento. Satisfação a todos. Eu estou curiosa demais por esse bate-papo com duas pessoas assim, então, de extrema relevância e com uma grande sensibilidade para com o ser humano. É assim que eu vejo ambos, viu, Leandro? Obrigado. E eu tô muito feliz, porque assim, eu tenho que confessar, eu sou muito fã do Carlos, eu sempre assisto os programas com ele, e aí eu fico, gente, se algum dia eu for fazer algum programa com ele, eu vou ficar nervoso. Gente, eu tô nervoso, é sério, eu estou nervoso. É engraçado que as pessoas, às vezes, não acreditam que a gente sente esse enfrentamento de vez em quando, aquele friozinho na barriga. O dia que não tiver frio na barriga não tem graça. Perde o sentido, não é verdade, Campelo? Isso é verdade. Nós vamos ficar tranquilos, também estou aqui na expectativa, né? Mas assim, é isso que é bom, porque é aí que nasce muito conteúdo, né? E assuntos também, como esse que hoje nós vamos abordar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. É um assunto, assim, com extrema responsabilidade e pelo menos eu vejo que eu acho que a forma como nós abordamos essa pauta é muito importante, porque tem muita gente que, de repente, está passando por essa situação e é isso que nós esperamos, ajudar sempre, passar informação, mas eu acho que a falta de informação sobre o assunto, a maneira com que as pessoas tratam eu acredito que com pouca responsabilidade para você dar uma posição, você aconselhar alguém. Eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu? Que a gente precisa entender que o problema é sério, que não é um momento fácil para ninguém, que as pessoas que estudaram para isso precisam trazer essa informação de uma forma mais técnica, talvez, e a gente também orientar as pessoas que por algum minuto sentiu que talvez pudesse estar nesse momento, que muitos nem sabem, procurar um profissional, né? Então, essas informações, assim, são coisas que a gente precisa tratar com muita seriedade. Então, eu também sinto esse enfrentamento para falar sobre um assunto tão importante como o suicídio. Sim. As pessoas têm um tabu em relação a falar sobre suicídio. Ninguém se fala sobre suicídio, né? Não se fala dentro das escolas, não se fala nas academias, não se fala dentro das próprias instituições e é preciso falar sobre isso. Como você bem colocou, todo mundo passa por isso. O que é o ato suicida, né? Para ele chegar a esse ápice é porque a pessoa já vem sofrendo antes, com várias questões do dia a dia. Nós também sofremos todos os dias. Nós temos tantas batalhas diárias que se a gente não cuida, a gente acaba se sucumbindo. E é esse o grande perigo. É isso que é importante falar do suicídio, trazer o aspecto, por que ele acontece? Quais são os parâmetros que se utiliza para uma pessoa realmente chegar a pensar no suicídio? Como se fosse a gota d'água, o suicídio, É como Leandro? se fosse. O suicida, na realidade, a única coisa que ele quer, Olga, é se livrar da dor. É uma dor intensa, terrível, agonizante. Aquelas pessoas que fazem automutilação, aquela dor ainda não é a mesma daquelas pessoas que estão ao ápice de cometer o suicídio. Então, uma pessoa que faz automutilação, provavelmente ela já está a caminho de uma idealização suicida. Por isso que é importante observar. Então, aquela dor é apenas uma expressão de, olha, eu não estou bem, você consegue prestar atenção em mim? Porque a dor pior está dentro, que é essa que leva ele a cometer o suicídio. Os questionamentos que existem, as pessoas geralmente não falam, né? Que estão passando por isso, que estão tendo pensamentos que não são normais, pensar em morte, falar de morte, ou de repente achar que você não serve para nada, sabe? Aquela olhar para você, assim como se você realmente não fizesse diferença na vida ou para muitas outras pessoas. Então, assim, a pessoa não compartilha, eu acho que por vergonha,
às vezes a pessoa vai achar que você está fraco. Então, são N motivos que faz a pessoa se fechar, né, Campelo? Sim, isso que o Leandro falou abre diversas vertentes, né? Primeiro, para falar do tabu sobre essa questão. Nós temos um indicador que aqui no Brasil, a cada 40 minutos, uma pessoa comete suicídio, e no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Sim. Então, é uma coisa muito, infelizmente, são números expressivos, rotineira, assustador e rotineiro na nossa vida, né? Muitas vezes a gente tem muito próximo da gente e o que acontece como você falou, evita falar, porque uma das grandes causas da depressão, vamos dizer, tem várias cascas, né? Tem várias linhas, tem várias correntes de estudos sobre essa questão do suicídio. Uma das grandes causas é a depressão, né? Depressão. E a falar da depressão, a pessoa vai estar falando de um ponto frágil dela, de uma coisa que a deixa triste. Então, falar daquilo ali não é legal para ela. Então, ela evita de falar. Então, é o que o Leandro falou, tem que ter a sensibilidade. Você também comentou, tem essa percepção de olhar para o próximo e perceber o que ele está passando e começar, de uma certa forma, ajudar direcionando, dando apoio, muitas vezes. E falar com responsabilidade, né? Eu acho que as pessoas, hoje em dia, todo mundo tem uma opinião sobre. Tem. Só que é tão delicado esse assunto. E geralmente são opiniões cheias de preconceitos. E rótulos, principalmente rótulos. Isso mesmo. Quer ver? Quando o Carlos fala sobre a depressão, né? Muitas pessoas têm depressão e elas não expressam isso porque alguns olham para elas e falam, olha, isso é falta de Deus. É a pior coisa que existe, né? Falta do que fazer, falta tem pior ainda, né? Exatamente. Coloca uma enxada na mão da pessoa para você ver se não acaba a depressão. Isso é tão sério, porque se você pega o índice de pessoas que também têm depressão entre os grandes ministros e grandes religiões, é muito grande. Então não é falta de Deus, porque depressão é uma doença, ela não está relacionada a uma questão apenas psicoespiritual, ela é muito mais que isso, né? Eu falar do espiritismo, eu posso trazer que a depressão ela tem sim uma questão psicoespiritual, mas que ela se transforma em uma questão biológica, que é uma doença e que precisa ser tratado com profissionais, né, da área da saúde. A nossa mente é algo assim que realmente a gente não conhece nada, porém, mente sã, corpo são. Então, busca desse equilíbrio, né? Isso que o Leandro comentou, em que escala a pessoa pode entrar em depressão. Isso também foi um aprendizado muito na minha vida, eu posso falar para vocês. Que muitas vezes eu via pessoas pedintes de rua, né? Vinham até mim e falei, não, por que não pega uma enxada e vai carpir um terreno? Quem nunca? Eu já pensei isso, né, no meu processo de vida, no meu processo de entendimento e aprender que está todo mundo sujeito. Sujeito a ter depressão e sujeito até chegar ao ponto de cometer suicídio. Quantos nãos a gente recebe na vida? E quantos nãos essa pessoa recebeu na vida que chega num ponto que eu, ou qualquer um de nós, não importa qual classe social, nem a condição econômica que a pessoa tem, né? Aquilo ali vai chegar num ponto nela que vai deixar ela de uma forma de uma tristeza e se prosseguir essa tristeza, podendo vir a depressão. E é um caminho, é um dos principais caminhos hoje na forma biológica, que nem você está falando, para chegar até cometer um suicídio. Um suicídio, né? Então não tem classe social, não tem bens materiais, não tem condição financeira que vai falar que a pessoa vai ou não vai ter depressão, que vai ou não vai chegar ao ponto de cometer suicídio. É em todas as classes, todos os níveis, desde dos mais desamparados, os mais vulneráveis que a gente tem na sociedade, tem muitos, até pessoas que têm são assoberbadas com recursos materiais. Isso Sim. aí impressiona, né? Você fala, e geralmente, lógico, na nossa visão de leigo também, como o Carlos Campelo, quantas pessoas têm essa falta de cuidado em julgar, né? Você fala, nossa, também porque não tem problema na vida, porque não faz nada, porque fica só em casa, né? Vai arrumar o que fazer, vai pegar uma enxada, como o Campelo falou. Isso, infelizmente, a depressão, a pessoa não quer sair de casa, ela não tem coragem para ter atitudes, né? Ela quer se fechar, ela não quer se falar, não quer falar, então associa a preguiça, associa acovardamento perante a vida, desânimo. Então é difícil também, as pessoas, hoje se fala mais abertamente, depressão é uma doença.
Então, as pessoas estão entendendo que não é a pessoa que quer ou ela que provocou isso. Ela está sofrendo. É um sofrimento. E agora, a gente falando da depressão, que também a maior parte da população hoje está depressiva, né? E a gente tem que começar a diferenciar o que seria uma tristeza de um processo depressivo. Tem pessoas, por exemplo, que perdem um ente querido de forma natural, uma morte natural, e entram num estágio de tristeza, que pode prolongar de 2 a 3 meses. Isso não é depressão. Tem gente que se autodiagnostica com depressão. Ah, eu estou depressivo. Isso tem que ter um cuidado muito grande, porque as palavras, elas têm peso e têm poder. Entendi. Então, a gente tem que começar a observar isso. Nós temos também uma depressão chamada depressão da alegria. Que depressão é essa? É aquela pessoa, Elga, que você olha, né, Campelo, e ela está rindo o tempo inteiro. Ela não demonstra tristeza. Ela é forte, ela é guerreira, ela te ajuda o tempo inteiro. Do nada, você recebe a notícia que fulano ciclano tirou a própria vida. Eu já tive essa experiência, sabe? E aí, como que fica, né? O chão assim. parece que abre, né? Isso. Mas, gente, a pessoa era feliz? Não era, porque era interno. Como que a gente vai prestar atenção em alguém que está sorrindo ao nosso lado para saber se essa pessoa tem depressão? Uma pergunta bem básica, porque essas pessoas que são muito alegres, muito felizes, você não se preocupa em perguntar como é que está a sua vida. Você está com algum problema? Não. Você usa dessa pessoa, nós usamos dessas pessoas para nos alegrar. Ah, vamos chamar fulano, ciclano, porque ele é divertido, ele é animado e ele traz alegria para nós. Só que você não pergunta como é que está, como é que foi seu dia. Você tem algum problema para resolver? De repente está num processo de fuga, né? Exato. Então fica mais fácil viver a vida dos outros do que viver a própria vida. E muitas vezes, Leandro, assim, já tem depoimentos na parte acadêmica que eu estudei, nunca presenciei isso, de professores meus que tratavam de pessoas e não perceberam que a pessoa estava com ideação suicida. E tem até um caso que foi bem impactante para mim. A pessoa foi à consulta na época era filósofo clínico que estava ministrando o curso para mim, fez a consulta com ele, saiu e cometeu suicídio. E ele, em nenhum momento, ele teve a percepção, ele teve algum indicativo que a pessoa estava ali naquele momento se despedindo dele. Ele não teve essa leitura e foi... Ele era um profissional? Era um profissional, um terapeuta profissional. Você vê, né? a tamanha responsabilidade. Muito grande. E isso que o Leandro falou também, hoje o que muitas vezes as pessoas confundem é sentimento de tristeza, que você muito bem falou, com depressão. Muitas vezes porque eu perdi um emprego, ou porque eu perdi uma relação, ou não consegui alcançar alguma coisa, eu vou ficar triste. Isso é natural. É natural nós ficarmos tristes, né? Mas fim do relacionamento. É natural acontecer. Que acontece bastante. Agora, se algo se postergar realmente... muito tempo em cima disso, isso pode trilhar um caminho para a depressão. Podemos falar assim sobre sinais de alerta? Sim. Podemos? Sim. Mas eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje com esse bate-papo cheio de responsabilidade, mas também com muita boa intenção, né? Estamos aqui trazendo a seriedade para lidar com esse assunto, que é um assunto delicado, que é o momento que todos os veículos de comunicação, e os veículos de comunicação são uma ferramenta muito importante para trazer essa informação cheia de responsabilidade, porque hoje em dia todo mundo quer dar um pitaco, todo mundo, influenciadores, pessoas que não têm o conhecimento de como lidar com essa situação, todo mundo tem uma opinião formada. Então, estamos aqui para fazer algo diferente, né? Com Leandro Dornelles e Carlos Campelo. Finalizamos o bloco anterior falando de sinais de alerta. Eu acredito que seja uma alteração de comportamento, como nós conversamos no intervalo, tem pessoas que você não consegue nem perceber que talvez alguém bem próximo consiga identificar, mas assim, existe alguns sinais de alerta que são padrões assim? Existem bastante mesmo. Por exemplo, um mais corriqueiro que a gente nem dá importância para ele. Ah, não tenho mais vontade de viver. Né? Direto a gente encontra pessoas falando isso. Ah, não tem mais sentido a minha vida. Esse é um dos alertas que mais ouvimos e nós não damos importância. O que a gente fala? Ah, isso passa. Essa é a pior coisa. Isso não passa. Você tem que dar atenção para isso. Entende? Então, quando você percebe que a pessoa está assim...
ela solta algo na conversa que você identifique, então. Ela solta. Quando a gente está falando de depressão, está falando de suicídio, só deixar uma coisa clara aqui, nem todo mundo que é depressivo comete suicídio, tá? Perfeito. Isso, nem todo mundo. Tem pessoas que cometem suicídio, que nem o Carlos bem colocou, por questões financeiras. A pessoa se embriaga numa dívida muito grande, entra o desespero, o apego do materialismo, o espiritismo estuda muito sobre isso, o apego do materialismo, a propensão que você não tem de visão de futuro te leva a cometer o suicídio. E aí você vai estudar esta pessoa, ela não tinha nenhuma patologia chamada depressão. Entende? Só que deve ser o mínimo, né, que acontece isso, porque Tem pessoas, por exemplo, que cometem suicídio por desespero por ter perdido alguém da família. Né? Tem pessoas que cometem suicídio por problemas psíquicos, que na realidade não é só a depressão. Aí então, já entra na estatística, né? O problema psíquico, isso. Tudo que é problema mental, isso. Se liga. Mas necessariamente não seja uma depressão. Porque tem gente que acha, eu não vou falar que eu tenho depressão porque vão falar que eu vou cometer suicídio. Não. Depressão não quer dizer que você vai chegar a cometer suicídio. Se você não cuidar, chega. É óbvio. Mas nem todo mundo que é depressivo também vai cometer suicídio. Tem pessoas que realmente não têm problema nenhum e se depara com uma situação tão drástica na vida dela que ela perde o controle ali e ela pode vir a sucumbir e cometer o suicídio. Isso das pessoas que a gente pode considerar que tem a melhor vida, muitas vezes, menos esperado, pode acontecer realmente. Ela simplesmente não consegue lidar com aquela situação que aconteceu na vida dela. E quando a gente vai estudar, vai ler sobre o assunto, é quando a pessoa trata assim que a dor da possível morte, cometer o suicídio, ela é menos dolorosa do que a vida que ela está levando, dos problemas que ela está enfrentando. Ela quer se livrar daquela dor, então. Ela quer se livrar daquela dor. Normalmente é o que a gente mais escuta, lê, estuda. Efetivamente é isso. Então tem vários níveis, tem várias situações. Esses dias eu estava até correndo nas pontes que ligam aqui nossa cidade, a cidade de Várzea Grande, e eu vi no chão, tem bastantes mensagens escritas no chão, mas assim, cimentaram e fizeram no próprio cimento. Sério? Sério, mensagens de amor à vida, valorize-se. São várias mensagens nas pontes que tem aqui que ligam a nossa cidade. Olha que legal! Evitando assim que pessoas que vão ali, assim, sei lá, porque lá é um local que geralmente as pessoas vão lá e pensam, não é verdade? Isso. E ali eles fizeram, já pensando nisso, né? De passar essa energia positiva e essa valorização da vida. Às vezes uma coisa que você lê muda tudo, né? Muda muito. Muda muitas vezes uma palavra, um abraço, muitas vezes não custa. Mostrar que se importa. Não custa, coisas que não custa muito, muitas vezes um bom dia para uma pessoa que você nem conhece. Isso pode até mudar a energia da pessoa naquele dia. E hoje, Leandro, a gente também percebe, a gente ouve falar muitos jovens cometendo suicídio, né? E a gente vê também o avanço da rede social, o quanto que está impactando nesses jovens que estão, o jeito que eles estão crescendo, assim, como se na rede social mostrasse a vida perfeita, né? A pessoa tem a vida perfeita e eu quero ter essa vida perfeita, então gera uma expectativa muito grande, o que a gente pode pensar por aí, né? Não só no lado espiritual, mas no lado carnal, no lado da necessidade humana, de pertencimento, de querer ter alguma coisa, de ser alguém. Material mesmo, né? Material, ou ser observado, ou ser querido, ou ser amado. Então tem outras questões psíquicas que envolvem isso, que também que leva a pessoa a ter ideação, suicídio, e muitas vezes até cometer o suicídio. Como você falou sobre isso, Campelo, e você iniciou falando que os jovens estão, infelizmente, as estatísticas mostram que as pessoas mais jovens estão cometendo suicídio. Isso. E aí, logo em seguida, você falou da rede social. O quanto que a rede social está impactando. Tem relação direta a isso, né? Tem. A falta de maturidade, porque os jovens, acredito que até os 25, eu acho que eu já assisti uma matéria sobre isso, o cérebro não está totalmente formado. A maturidade. Então, assim, é difícil ele entender essa vida de ilusão que existe nas redes sociais, né? Pode ir. A Elga falou da questão da idade, e eu fiquei pensando aqui, tem muita gente com 50 e poucos anos que ainda não está com a sua maturidade. Eu digo na questão física mesmo, do cérebro. Eu já assisti sobre que fisicamente o cérebro não está totalmente, foi comprovado,
desenvolvido até os 25 anos. É interessante Então, isso. você vê o tamanho de mudanças que vão ocorrendo. Que podem ocorrer e vão Ainda. ocorrer. E às vezes a pessoa não está preparada para lidar com aquela situação de achar que só ele não consegue as coisas, só ele não tem aquela vida perfeita, entendeu? Aí isso chamou minha atenção. E tem outras coisas também que acontecem na vida da gente, que nós somos tendenciosos a escolher um tipo de preferência na hora que eu vou tomar as minhas decisões. Tem gente que tem as preferências por decidir mais emocionalmente. Vai mais pela emoção, decide pela emoção, né? E tem outras pessoas que decidem mais pela razão. Normalmente, quando essa balança não está equilibrada dentro da pessoa, e normalmente nós não estamos equilibrados, nós somos seres que estamos aqui em processo de melhoria, né? Se tende mais para a emoção do que a razão nas minhas decisões, normalmente a pessoa fica mais angustiada. Se tende mais pela razão do que a emoção, normalmente a pessoa fica ansiosa. E hoje, nos dias atuais, o que a gente mais vê as pessoas falando é sobre ansiedade. Sim. Como que o nível de estresse da pessoa está crescente. É depressão e ansiedade, né, Campelo? E o que acontece é que muitas vezes a gente está querendo já os resultados imediatos. A gente já não quer esperar o processo acontecer, já quer que aconteça agora. Exemplo que eu posso também falar, antigamente, quando você ia começar um relacionamento, você começava a conhecer a pessoa, a um encontro, sei lá, semanal, quinzenal, por todo um processo de conhecer, de namorar, noivar, casar. Hoje parece que conheceu hoje e já está casado amanhã, depois de amanhã já está morando junto. Ninguém quer esperar, não tem tempo mais para as coisas. Tudo em tempo recorde, né? Tempo recorde. Então, tudo isso no dia a dia vai juntando dentro das pessoas e vai virando uma panela de pressão. Que se a pessoa não tiver uma válvula de escape, né, ou praticar um exercício, ou buscar a espiritualidade como uma fonte de recurso, ou buscar um terapeuta, fazer terapia, porque tem gente que acha que eu vou no psicólogo porque eu sou louco. O que vão pensar de mim? Nada. Vamos pensar assim, que graças a Deus tem maturidade para ir no psicólogo ou no psiquiatra. Buscar essas alternativas, buscar essa ajuda é uma forma também de autorrespeito, de eu também buscar me curar, buscar ter uma vida pessoal um pouco melhor. Então não vai muito pela rede social, porque essa felicidade eterna também, como acho que você que falou, né? Não existe tristeza eterna, não existe felicidade eterna, não existe isso. Nós estamos nesse processo de amadurecimento, de crescimento pessoal. Você falou algo importante que toca numa questão, o que fazer? As pessoas hoje estão perdendo, estão olhando de uma outra forma, fazer terapia, quer cuidar da sua saúde mental, buscar um psicólogo, um psiquiatra. Esse preconceito cada vez mais já está caindo, né? O diálogo é muito importante, né? Que nem o Carlos coloca sobre a questão das redes sociais. Hoje você vê crianças realmente entrando nessa como se fosse um mundo maravilhoso. E aí nós temos o que chama haters, né? Que vai lá e destrói toda aquela ilusão daquelas pessoas que estão crescendo nas redes sociais. Aquela pessoa por trás não está preparada para o negativo. E aí ela acaba vindo a entrar numa tristeza, numa depressão, até mesmo cometer suicídio. E choca mesmo. E choca muito, e desestrutura toda a família. Então o que falta? O diálogo, a conversa. Se eu estou percebendo que o meu filho está ingressando nas redes sociais, está tendo essa interação, porque hoje a gente sabe que tudo está conectado, né? O que eu posso fazer para ajudar ele? Para ele perceber até onde ele pode ir, o tipo de pessoas que vai se relacionar com ele nas redes sociais, os comentários que podem surgir, que podem ser positivos ou negativos. E se forem negativos, como que você ensina ele a ter uma reação? Porque nós só estamos preparados a agir. Mas quando alguém age contra nós, nós não sabemos reagir. E é nesse momento que a gente acaba caindo. Sabe, você falou uma coisa. Saber trabalhar a frustração. A frustração, exato. É engraçado. Lógico, nós estamos comprometidos, eu queria que todo mundo pudesse falar a mesma coisa, em cada dia ser melhor, aprender a lidar com situações, a gente busca essa maturidade, esse entendimento, informações necessárias, mas é engraçado que quando acontece algo nesse sentido, sabe, de você receber algum comentário agressivo, algo que te... Muitas vezes é difícil você digerir aquela situação, não é para qualquer um. Imagina para uma criança. Para uma criança. Eu uso uma técnica, né, serve para mim, tá? Pode servir para outras pessoas ou não. Recentemente a gente passou por uma questão com uma profissional nossa na empresa, né, por questões de preconceito, né, homofobia.
E essa escritora, ela sofreu muito, ela foi muito afetada. Então, as mídias sociais, as que estavam relacionadas a ela, foi muito tranquila. Mas alguns jornais que publicaram a matéria, as pessoas começaram a comentar embaixo coisas bem degradantes, bem tristes mesmo. Que quando ela olhou, ela começou a ficar mal e chorar. Eu falei, não, peraí. Ela leu? Falei, não devia ler. Vamos ler comigo? Vamos ler. Aí ela começou a ler. Falei, vamos ver o comentário de baixo? Cara, é muito massa. Porque sempre tem quem defende. Sim. E sempre tem quem tira sátira com um comentário de cima. E a gente começou a rir. Eu falei, é dessa maneira que você tem que encarar. Não se preocupa com o negativo que essa pessoa está falando. Sorria disso, fique grato. Mas eu vou responder. Falei, não, você não tem que responder. Você não responde a uma ofensa. Você só tem 2 caminhos na ofensa. Primeiro, você escuta e realmente reconhece se ela tem utilidade para você ou não. Se ela tem, ok. Se ela não tem, melhor ainda. Você não precisa responder a uma ofensa. Deixa lá. Eu não apago em minhas redes sociais, principalmente quando eu vou falar do espiritismo, algumas pessoas descem a lenha lá, né? Esse tempo atrás eu falei que Jesus Cristo é o embaixador do espiritismo, é o governador do planeta Terra. Aí uma pessoa falou, mas que absurdo, tá falando blasfêmias. Aí fala para mim, você não vai pagar? Eu falei, não, deixa. Eu considero o comentário dele. É a opinião dele. Se é mal ou não, o problema é dele, não é meu. É que você está num nível de preparação para lidar com isso. Para chegar nisso, eu apanhei bastante, viu, Elga? Eu apanhei bastante. Eu acredito. Eu sempre levo, no meu primeiro livro, eu falo assim, eu tento ter um relacionamento com as pessoas, com tudo que me cerca, principalmente com quem eu já convivi. Eu conheço pessoas também que já cometeram suicídio. Como médium, eu já tive visita de espíritos que cometeram suicídio. Inclusive, nesse livro amarelo, eu tenho um relato de um espírito que veio e falou o que aconteceu com ele no pós-desencarne. Isso é muito importante a gente falar também, né? Com certeza. Porque as pessoas falam assim, a gente vai falar de Deus para quem está querendo cometer suicídio? É óbvio que tem que falar de Deus. Sim. A religião, ela é um aparato para a criatura humana. Assim como você pega uma pessoa, você manda para um psicólogo, manda para um psiquiatra, você também tem que dar um suporte espiritual para ela. Com certeza. Tanto é óbvio que é importante falar de Deus, de espiritualidade, falar de religião, que a própria CID-10, né, recentemente colocou no item F44, falando sobre a obsessão, ou seja, a possessão e o transe como um distúrbio também da criatura humana e que deve ser tratado como uma doença espiritual. E aí a própria CID orienta para que os profissionais busquem conhecimento sobre o que é uma possessão. Quem que entende de possessão hoje? São as religiões, principalmente as religiões mais focadas na questão do pós-morte, que fala sobre o desencarne, que fala sobre o mundo espiritual. Já tem na cadeira da medicina uma matéria voltada, uma disciplina voltada à espiritualidade. Isso. E dentro do comportamento humano, nós temos assim como o ponto mais chave, mais interior, mais nuclear mesmo, a espiritualidade. Só que dentro do campo da neurociência a gente não defende nenhuma religião. Exato. Nós somos da opinião. A que você escolheu, o que está te fazendo bem, o que está fazendo você encontrar Deus, é a que você escolheu? Ótimo. Tá bom para você? Ótimo, não tem problema. Você precisa incentivar a pessoa a buscar a espiritualidade. A buscar, né? Tanto é que dentro da própria medicina também está fazendo isso, estimulando isso. No caso, trazendo para o que estamos conversando aqui, que é sobre a depressão, então, o que eu entendo, fazer um esporte, buscar a espiritualidade, tentar, são recursos que você se utiliza para melhorar. Você, não vou dizer obrigar, sim, mas em alguns casos sim, tá? Eu vou até usar essa palavra obrigação, porque tem gente que me pergunta, como que eu posso falar para o meu parente, para o meu amigo, que eu vejo que está depressivo, que está triste, não sai, obriga. Você tem que obrigar, porque nós temos responsabilidade. Vai junto. Isso, vai junto. Você tem responsabilidade. Cria meios, inventa histórias, inventa situações para você pegar essa pessoa e tirar ela de onde ela está. Se esforce, né? E aí, Leandro, para quem que eu levo um depressivo, para quem eu identifiquei que está com pensamento suicida, para quem que eu tenho que levar? Eu vou levar para a religião? Não faça isso, entende? Para quem que eu tenho que levar? Para um profissional de saúde. Leva primeiro para o psicólogo, porque ele vai dar o primeiro atendimento. Se diante do psicólogo ele tiver uma demonstração muito agressiva, o próprio psicólogo vai indicar o psiquiatra para poder utilizar da medicalização. Isso é muito importante. Tem que identificar o grau que a pessoa está também, né? E é só um profissional. Tanto que tem psicólogo que recebe pessoas já em estado muito avançado, né, de surto, que nem atende, já manda direto para o profissional psiquiatra.
para fazer um outro atendimento mais especializado. Aí depois, posteriormente, né, você melhora com a medicação, você volta para o profissional psicólogo, terapeuta ou psicoterapeuta. Até porque tem uma disfunção biológica, Isso. né? Uma disfunção hormonal dentro do organismo que não é simplesmente a pessoa parada que vai reorganizar todos esses estímulos. Precisa de um remédio, né, para organizar. E aí entra noutra questão, Leandro, que também a gente tem que observar, porque as pessoas entram num processo de tristeza, não de depressão, e querem resolver tudo à base do remedinho. Não querem enfrentar a realidade, não querem se deparar com o problema, não querem enfrentar o problema. Isso só agrava, né? Posterga. É a fuga. É fuga. A fuga, através, lembra que você falou da pessoa que sorri demais? Tudo que é demais é Verdade, problema, né? Camilo. Pode ser um problema, né? E a pessoa usa o remedinho para fuga. E chegou o momento de darmos aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta falando sobre Setembro Amarelo. Eu quero aqui aproveitar e agradecer Obrigada! o seu livro, né? Tem Então, muito esse a ver. livro, o ideal, a idealização dele, eu tive ali em 2020, né? Na verdade, eu já pensava bem antes da pandemia, mas na pandemia eu tentei desenvolver esse projeto, não foi possível, mas depois a gente acabou conseguindo pelo projeto do remanescente da Lei Aldir Blanc, que tive aqui no estado, né? E a ideia dele foi o quê? Juntar profissionais da área de saúde para cada um trazer um tema relacionado ao suicídio, porque são profissionais que trabalham diretamente com famílias que foram afetadas por quem tirou a própria vida, ou pessoas que tentou tirar a própria vida e não cumpriu o ato, né, e foi fazer tratamento, foi buscar ajuda. Então, esses profissionais lidam durante já mais de 20 anos com estas pessoas. Então, eles trouxeram para nós aqui dicas de como eu identificar uma possível ideação suicida, um possível depressivo, né, dicas simples do dia a dia, como conversar com essas pessoas. Por exemplo, se você está andando, que nem o Carlos colocou, realmente tem um trabalho lindo nas pontes aqui de Cuiabá e Várzea Grande, eu vi também, fazendo ciclismo eu vi, eu achei lá, eu parei e fiquei olhando todos eles. Mas se você encontra uma pessoa que está pronta a pular de uma ponte, como é que você lida? Já parou para pensar? Porque uma coisa que a gente não sabe. A gente não sabe. Você não está preparado. Exato. Para aqui tem uma psicóloga que ela traz um relato fantástico de como o senhor conseguiu salvar uma pessoa dessa. Com técnicas, com dicas simples de conversação. Bem após o lançamento, eu participei de um treinamento com o Corpo de Bombeiro Militar, assistindo, que eles me convidaram ali na Ponte Sérgio Mota, né, como que eles implementam a conversação no processo de quem está praticamente pronto a pular de uma ponte. É fantástico o trabalho que eles fazem. Então não é mais aquele trabalho de chegar, tentar dialogar, falar, não é assim, não sei o quê. Você vai falar para um pai que perdeu um filho, não se mata porque a vida é boa. Não tem como você falar isso, né? Aqui tem falar dicas. Tantas pessoas no hospital, tentando se salvar. Sabe assim, a pessoa que quer resolver desse jeito. Você falou uma coisa fantástica também. Como lidar com pessoas que estão com depressão e que você tem acesso a elas. Isso. Chama essas pessoas para verem, por exemplo, um abrigo de idoso, de criança, leva para o hospital. Para que elas possam fazer assimilação, para que elas possam enxergar que, peraí, a minha vida não é tão ruim assim. Entendi. Tem pessoas que estão piores que eu e estão superando. Temos dois processos interessantes. O psicológico, porque vai afetá-la, tá? E temos o processo espiritual. Quando eu estou numa condição depressiva muito forte, é evidente, falando do espiritismo agora, que você tem um processo de obsessão, seja de um espírito desencarnado ou seja, pasmem, de um espírito que está encarnado, tá? Porque as pessoas acham que a obsessão só vem de quem morreu. Não. Temos obsessão de quem está aqui também. Entendi. E aí, esse processo, você, tanto psicológico quanto espiritual, você acaba eliminando da pessoa, você acaba afastando ela daquele pensamento ruim. Porque ela está vendo outras situações degradantes e que ela percebe que tem solução, que tem saída. E dentro disso que você falou, Leandro, aproveitar a oportunidade, quando for no abrigo, né, já aproveita, já se estimula a ajudar, a estar ali presente. Ser o bem. Isso daí
não tem preço que pague. Isso daí também serve como remedinho para ajudar. Perfeito, Ajudar entendi. o próximo. Vai no abrigo, vai no hospital do câncer, mas não vai lá também, vai observar, mas vai também no sentido de ajudar, de se colocar à disposição para, com a sua mão, com a sua vontade, de ajudar as pessoas que estão lá. Vai ver o quanto que isso dignifica a nossa existência, o quanto isso pode mudar, inclusive, a minha chave interna de tristeza para eu passar por um processo de alegria. Porque no fundo, se a gente for, sabe, dobrar assim para ver a última gota nossa, aqui a gente está aqui para ajudar o próximo. É verdade. Com certeza, isso faz um bem assim, que é algo inexplicável, né? Faz mais bem para nós. Para nós. Se você consegue fazer uma pessoa que se encontra nesse momento em estado de depressão, sair e olhar essa situação e conseguir fazer algo bom, nossa, já é um grande passo, né? É um grande passo. O professor Masaharu Taniguchi, um grande filósofo, professor também japonês, que já desencarnou, ele dizia o seguinte: a única parte verdadeiramente viva da criatura humana é aquela que ela se doa para o outro. Olha que profundo isso. Olha que profundo. Entende? Então, se a gente realmente não está bem, está passando por dificuldade, vamos olhar para o próximo. Ah, mas eu não tenho condições. Ok, a gente faz um tratamento, né, vai atrás dos profissionais da área de saúde, mas ao lado disso, vai tentando fazer alguma coisa para alguém, que nem o Carlos bem colocou. Né, os hospitais hoje, principalmente, né, Carlos, o Hospital de Câncer, tem constantemente cursos para você poder ir lá, lidar com o paciente, né, os doutores da alegria também sempre estão recebendo pessoas para poder fazer esse trabalho com eles. Inclusive. Exato. Então, assim, faz isso, né? Ah, mas eu não estou bem. Cara, você tem muito tempo de existência humana ainda. Ah, que seja 10, 15, 20 anos, você pode fazer uma grande diferença na vida do outro. E aí você vai se curando. Você vai se curando. Mas não confunda. Isso não quer dizer que vai te deixar alegre 100%. Com certeza. Porque, como bem colocou o Carlos, alegria e tristeza são processos que fazem parte de nós criaturas. E a gente precisa, para a gente poder crescer e evoluir. Que Setembro Amarelo maravilhoso. Nós estamos aqui realmente fazendo essa prevenção, né? Isso se estende a todos, não só quem se encontra em depressão. Nós devemos nos doar para o próximo e isso aí só traz energia boa, coisas boas. Bem, fala energia, tem até uma curiosidade. Por qual motivo o amarelo, né? Que vem do sol, que representa a vida. Por isso que foi escolhida a cor amarela. E eu pesquisei, lembrei da história do porquê do amarelo também lá, que teve o suicídio, né? Eu esqueci o nome, mas ele... Ele estava num Camaro amarelo. Era Camaro? Era um Camaro amarelo. Camaro amarelo. Camaro amarelo. E por isso que o setembro é setembro amarelo. E é uma da forma de a gente também falar assim, por que agora em setembro? Não, é o ano inteiro. A gente estimula um mês para criar uma âncora para as pessoas falarem mais, para terem mais pessoas falando e sair daquilo que você trouxe inicialmente, que nós está na nossa cultura arraigado evitar falar que eu estou triste, evitar falar que eu estou com depressão, evitar falar que eu tive ideação suicida, porque o que as outras pessoas vão pensar de mim, o que as outras pessoas vão achar de mim, vão perceber que eu não sou perfeito, né? Na verdade, nós não somos perfeitos, né? Não mesmo. Com certeza. E viva a imperfeição, né? Só lembrando, esse livro aqui, ele é distribuído gratuitamente. Tá? Olha que maravilha, então, bem assim, lembrado. Ele é um trabalho para fazer o ano inteiro, então ele vai ser de janeiro a janeiro. Então aqui nós temos 6 profissionais, são psicólogos e tem um capítulo meu como médium espírita, falando a visão, né, do espiritismo e em questão ao suicídio. No próximo exemplar que vai ser reeditado, vai vir a visão de um padre também. E assim sucessivamente. Então a gente está juntando ciência com religião para mostrar para as pessoas que tem como. O livro já esgotou o físico, vai vir uma nova reimpressão. Mas, se você entrar lá no site humanoseditora.com.br, tá? Humanos com a letra U, você faz o download gratuito do e-book. E aí você pode compartilhar para quem você quiser, né? Pelo WhatsApp, por e-mail, tanto faz, ele não tem limite. Tá? E os autores doaram todos os direitos autorais, né, desta obra por tempo indeterminado. Então, assim, é um trabalho que a gente está fazendo, levando às escolas, né? Agora, na próxima semana, tem palestra em algumas escolas. Com esse trabalho a gente conseguiu, porque a gente tem que falar disso. Você tem que chegar num aluno, né, que seja de 8, de 9, de 10 anos, e falar sobre o suicídio, para que eles possam chegar nos seus pais e também começar a pedir explicação, a buscar o entendimento, para não cometer, para não chegar a esse ápice. Eu sou uma pessoa que, quando eu estou entediado, eu falo, cara, eu estou entediado. Ou estou triste, ou estou chateado, eu não guardo.
Eu sempre falo. Né? Meu Você pai até, coloca pra fora. Eu coloco, meu pai até brinca, cara, é incrível, você não deixa passar. Tem domingo que eu tô entediado, falo, gente, eu tô entediado, não tô suportando. Eu procuro alguma coisa para poder fazer. Nem que seja andar na rua, no condomínio. Sim, eu também tenho esse comportamento. Quando eu não tô me sentindo bem, eu falei, vou fazer uma bike. Atividade física é bom. É verdade, melhora Parabéns, Leandro, rapidinho. Parabéns por você. Obrigado. Parabéns Vocês, né? mesmo. Obrigado. Olha, é uma leitura obrigatória, porque a depressão, infelizmente, é um problema de saúde pública hoje em Isso. dia. Então, muito bom. Nossa, adorei você passar certinho as informações para as pessoas fazerem esse download. E quem quiser ter um exemplar físico, espere a próxima. A próxima, e aí é muito simples, ó. Entrou no site, quem é de Cuiabá, quem é de Várzea Grande, é só passar na editora e pegar. Faz o pedido, passa na editora e pega. As empresas, Que né? maravilha. O Corpo de Bombeiro, que a gente falei, levou caixas desse livro. Polícia Militar, Polícia Civil, que sempre são parceiros nossos também, levou caixas, porque assim, as pessoas não acham que nessas corporações não existe suicídio, o índice é muito grande. Porque são pessoas, né, que estão lidando com a vida de outras pessoas. Enfrentamento diário. É um enfrentamento diário, né? Sei. Então, fazer esse trabalho de educação é um dever não só das políticas públicas, mas nossa também. O que eu, quanto pessoa, posso fazer? O que a minha empresa pode fazer? Como que eu posso contribuir? Porque a partir do momento eu entendo que se eu sou um empresário ou vice-versa, eu tenho uma comunidade que também depende do meu trabalho e do meu serviço. O que eu posso ofertar para ele? O conhecimento. Maravilhoso. É essa maneira de você ensinar as pessoas a como lidar com a depressão, com a tristeza, com a dor, né, com a perda, com o suicídio. Porque aqui não é só para quem, só para me finalizar, teve gente que perguntou, Leandro, e se a pessoa tiver com pensamento suicida, quando ela lê esse livro? Eu falei, cara, vai ser fantástico. Por quê? Porque quando ela lê, ela vai identificar questões que antes ela não tinha pensado e ela vai evitar esse pensamento de suicídio, você pode ter certeza. Então, esse é o objetivo mesmo dessa obra, chegar ao maior número possível de pessoas. Parabéns. Parabéns. É gostoso ver ele falando, né? Obrigado, Nós gente. estamos aqui, né, quebrando tabus, falando sobre algo que temos que falar, porque eu acho que falar sobre é a solução, né? Pelo menos por enquanto. Sim. Leandro Dornelles, maravilhoso te ter aqui. Sempre é um bate-papo, assim, de muito conteúdo, muito conhecimento que você consegue passar para nós. Então, você é sempre muito bem-vindo e não demore para voltar ao nosso programa. Pode deixar, eu que agradeço, Elga. Estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Muito feliz porque Carlos aqui do meu lado foi uma satisfação, gente. Obrigado mesmo, Carlos. Obrigado. Eu agradeço. Carlos Campelo, meu super parceiro que está sempre aqui contribuindo semanalmente, como falei no início da entrevista, mais uma vez, muito obrigada e logo nós estamos juntos novamente. Com certeza, muito obrigado, Leandro, satisfação de dividir aqui esse quadro contigo. Obrigado. Eu aprendi muito, viu? Eu também. Obrigado, viu? Obrigada a ambos e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E o Elgue Você de hoje fica por aqui. Eu amei este programa, não poderia ser diferente, né, minha gente? Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixe a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube, que tem um conteúdo sensacional lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.